Hora de falar sobre o Corinthians e não há um dia de paz para o torcedor alvinegro. A péssima notícia nova diz respeito aos reforços de 2024. Na oportunidade, Augusto Melo contratou 18 jogadores. Nem todos foram comprados, alguns estavam livres no mercado, como por exemplo o Memphis Depay. Mas entre aqueles em que houve a necessidade de investimento de dinheiro, somente dois. Corinthians quitou 100% da dívida ou pelo menos manteve as parcelas em dia. Goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, ambos do Flamengo. E olha que o Mateuzinho ainda houve atraso. Todos os demais reforços não tiveram com seus compromissos cumpridos. Casos de Ranieri, Félix Torres, Rodrigo Garro, Pedro Raul, José Martínez, Matias Rojas e Maicon. Alguns desses casos, inclusive, já se transformaram em processos e derrotas na FIFA. O Corinthians tem 5 condenações contra a si da FIFA e outras 2 condenações em definitivo na Corte Arbitral do Esporte. Voltando aos atletas que o Corinthians não pagou. Dois desses casos são os piores. O Corinthians não sequer pagou qualquer centavo pela compra do Kaká, zagueiro que pertencia ao Tokushima Vortis, dívida de 24 milhões de reais, e não pagou qualquer centavo pelo empréstimo de Thales Magno junto ao New York City. Também há atraso na compra do volante Charles do Midland. É natural que esses times recorram à FIFA, como tem sido com outros casos, e em breve o Corinthians tenha novas condenações. Só para lembrar, 82 milhões de dívidas com condenações na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas, jogador que saiu de graça do Corinthians e ainda teve direito a essa bolada. O Corinthians ainda tem outros 3 processos derrotados na FIFA, casos do Maicon, casos do José Martínez, além do Rodrigo Garro. E a tendência é que esses casos sejam julgados a qualquer momento com sua definição divulgada pela Corte Arbitral do Esporte. Se você ainda tinha dúvida de que o Augusto Melo foi o pior presidente da história do Corinthians, acho que depois de mais essas atualizações não fica dúvida nenhuma, certo? Hora de falar sobre Augusto Melo, presidente, ou melhor, o ex-presidente alvinegro decidiu se pronunciar depois de mais ataques contra ele. O Augusto sofreu um impeachment no mês passado, diante de uma série de circunstâncias que desabonaram sua presidência. A nova treta envolvendo Augusto tem a ver com a 5ª condenação do Corinthians na FIFA. Algumas dessas condenações já se transformaram em transfer ban, porque também tiveram a ratificação do comitê, do Conselho Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Outras ainda vão passar pelo crivo do CAS. Mas a última dessas condenações na FIFA se deve ao não pagamento da compra de José Martínez, volante venezuelano que pertencia ao Philadelphia Union. O negócio havia sido fechado justamente pelo Augusto Melo, operação de 1.700.000 euros. O Corinthians, 1.700.000 dólares. O Corinthians pagou 200 mil dólares e as 3 prestações que viriam de 500 mil dólares cada uma, nenhuma delas foi paga. O Philadelphia Union foi à FIFA e conseguiu a condenação em primeira instância. O Augusto usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, não é mais problema meu. A partir do 2º semestre do ano passado, tivemos autorização dos departamentos financeiro e jurídico para todos os jogadores comprados. Nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. É um problema deles daqui para frente. Receitas eu deixei bastante. O Augusto ainda completa com a seguinte frase, abre aspas, no ano passado arquei com um monte de situações. Paguei direito de imagem e transfer ban também. E não deixei chegar a esse ponto. Parem de ficar jogando tudo nas minhas costas. Já não estou mais lá. Tem que cobrar quem está lá, porque está manchando a imagem do Corinthians. Essa última frase é espetacular. O cara que saiu da presidência do Corinthians por conta de um impeachment que teve como caso central algo que virou alvo de escândalo policial, um envolvimento no pagamento de uma comissão da Vaidbet, cuja polícia, o Ministério Público e a própria Justiça entendem que o Augusto Melo e seus pares burlaram e criaram um fantasma para receber o dinheiro para se beneficiar, e o cara termina o discurso dele falando que os atuais dirigentes mancham o Corinthians. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre a delicada situação do Corinthians na FIFA. Poucos clubes estiveram numa situação tão incômoda quanto a do Timão. São 5 condenações na FIFA
e dívidas que alcançam quase 120 milhões de reais. Dessas 5 condenações, 2 delas também já tiveram confirmação na Corte Arbitral do Esporte. Primeira, por conta da compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna, o Corinthians não pagou e foi condenado a pagamento de 41 milhões de reais. Mais recentemente, outra condenação na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões e 300 mil reais a Matias Rojas. Nos próximos dias, a Corte Arbitral do Esporte também vai dar ganho de causa ao Tadieres, que cobra pouco mais de 23 milhões de reais pela transferência de Rodrigo Garro ao Timão, outro negócio em que o Corinthians fez e não pagou. Há mais 2 pendências que já foram dadas como ganhas pelo Shakhtar Donetsk em relação ao Maicon na FIFA e pelo Philadelphia Union em relação ao José Martínez também na FIFA. Esses 2 casos um pouco mais recentes vão demandar mais tempo até que sejam julgados na Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Se você somar todos esses processos, dá para dizer que o Corinthians precisará de quase 120 milhões de reais para escapar de transfer bans. 2 deles já estão efetivados e a grande preocupação é de que esse acúmulo de punições possa resultar na perda de pontos no Campeonato Nacional. A FIFA costuma começar a punir com perda de 6 pontos, depois passa para 12 e eventualmente pode até rebaixar o time de divisão. O Corinthians assegura que não vai recorrer a empréstimos para tentar solucionar os problemas com o Santos Laguna e com o Matias Rojas. Estou muito curioso para saber qual será a alternativa do presidente Osmar Stabile. Uma das possibilidades mais reais seria a da transferência de atletas. O problema é que tem faltado propostas, exceto por uma oferta da Roma pelo Yuri Alberto na metade do ano. O Corinthians não teve grandes possibilidades de negócio. Existe uma especulação de que em breve o Zenit aparecerá com uma oferta gigante para contratar o Guinegão. O Corinthians segue em compasso de espera. Só para arrematar de vez o vídeo, contar que Renato Augusto admitiu em entrevista que seu sonho era se aposentar do Corinthians, mas o Augusto Melo, que havia acabado de vencer a eleição, decidiu por não renovar o contrato do Renato Augusto, que precisou buscar alternativas em outro clube e acabou fechando com o Fluminense. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que André Sanches está de volta à diretoria corintiana. O rumor começou quando se descobriu que o ex-presidente esteve na Caixa, reunido com Osmar Stabile e representantes do banco para tratar sobre o financiamento do estádio. A coisa repercutiu muito mal entre torcedores comuns do Corinthians e também entre os organizados. Representantes da Gaviões estiveram no Parque São Jorge nessa quarta-feira para conversar e cobrar o Osmar Stabile, até porque uma das promessas de campanha do Stabile é de que não contaria com a ajuda de André Sanches, do Yuri Monteiro Alves e companhia. O Stabile não estava no Parque São Jorge, ou seja, não se reuniu com a torcida, mas fez questão de se pronunciar para tentar colocar um ponto final nessa história. Abre aspas para o Stabile: quando cheguei para a reunião, o André já estava lá. Provavelmente alguém o chamou e não fui eu. O Andrés falou que foi lá para apresentar as pessoas. Ficou um tempo e saiu para fumar. Eu falei por 5 minutos com ele, até porque a reunião durou apenas 15 ou 20 minutos e o Andrés só esteve no início. De qualquer maneira, dá para dizer que há muita pressão, especialmente externa, contra a presença do André Sanches, que segue super importante na vida política do Corinthians. Ele tem enorme ascensão em relação a vários dos membros do Conselho Deliberativo. Entre os sócios, dá para dizer também que Andrés tem bastante moral. Da porta para fora do Parque São Jorge, a situação é diferente. Torcida organizada e torcedores comuns entendem que o ex-presidente mais prejudicou do que beneficiou o clube. Só para completar sobre o Timão, registrar que o filho de Christian, você lembra do Christian Baroni, volante que jogou pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians? Pois bem, o filho dele joga no Timão. O Christian Júnior teve recentemente seu salário aumentado, para que a multa também fosse reajustada. Ele ganhava 3 mil reais por mês e passou a ganhar 10 mil mensais. Dessa maneira, a multa saltou de 6 milhões de reais para 20 milhões de reais para clubes de futebol no Brasil. Christian Júnior é atacante e um dos destaques do time sub-17. Hora de falar sobre o Corinthians, que quitou prêmios atrasados em relação a seus atletas. O título do Campeonato Paulista e a classificação para as competições internacionais via brasileiro do ano passado seguiam pendentes e foram quitadas na última semana.
No início do ano, com muitas dificuldades financeiras, o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, se juntou aos atletas e pediu uma paciência e uma atenção para que essa dívida fosse parcelada em 3 vezes. A última dessas 3 parcelas venceu na semana passada e foi quitada. Dá para dizer que, com exceção a Memphis Depay, todos os atletas já tiveram um prêmio do Campeonato Paulista zerado. O Memphis necessitou de uma condição especial, até porque o contrato dele previa o pagamento de 4 milhões e 700 mil, uma baita grana, muito acima de todo o restante do elenco. Importante contar também que o Corinthians ainda deve por Memphis bônus, por gols e assistências no seu primeiro ano de contrato e de luvas, referente a também o início do segundo ano de contrato. Uma dívida que chega mais ou menos na casa dos 20 milhões de reais. Essa grana está sendo parcelada e será paga ao longo dos próximos meses. A má notícia para o corintiano, não tem um dia sem más notícias do Corinthians, né? Diz respeito a mais uma condenação agora na FIFA. A principal entidade de futebol reconheceu uma dívida que o Corinthians tem com um time chamado Philadelphia Union. Essa equipe dos Estados Unidos cobrava o não pagamento pela venda de José Martínez. O Corinthians comprou o venezuelano por 1 milhão e 700 mil dólares. Pagou 200 mil dólares à vista e os outros 1 milhão e meio seriam quitados em 3 vezes. Adivinha quantas dessas parcelas o Corinthians quitou? Nenhuma. E aí o Philadelphia Union foi cobrar isso na FIFA, que reconheceu a dívida. Hoje o Corinthians deveria quitar algo na casa dos 8 milhões de reais, mas vai preferir recorrer à Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que a Corte Arbitral efetue mais uma punição ao Corinthians, só que o Timão ganha tempo para fazer esse pagamento, embora esses 8 milhões de reais certamente vão ultrapassar 10 milhões até que o julgamento seja concluído. Corinthians que já deve hoje 82 milhões de reais em processos na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões ao Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.